Pílula de Filosofia com o professor Fernando Graça. Estava comendo esta maçã aqui e pensei com meus botões, eu posso ensinar filosofia socialista comunista, o materialismo histórico, por meio dessa maçã. A dicotomia entre o ponto de vista metafísico, que é tão fácil de ser encontrado nos espectros de direita, nas religiões e no senso comum da ideologia dominante burguesa, e do ponto de vista dialético, que vai dar materialismo histórico, materialismo dialético. O que nós temos é o seguinte. Do ponto de vista metafísico, eu vejo que a maçã tem determinada forma, ela é vermelha, meio vinho, tem determinado sabor. Podemos comparar a maçã com uma pera, sabores diferentes, formas diferentes, cores diferentes. A partir disso, podemos afirmar com toda certeza, a maçã é uma maçã, a pera é uma pera, ou qualquer outro item, objeto, e expandindo aí para todo tipo de realidades socioeconômicas, políticas, etc., históricas. A maçã é uma maçã. Veja, há toda uma tradição do senso comum, mesmo da filosofia, mesmo de uma ciência limitada, que é presa nisto. Chamamos de metafísica. A metafísica requer dizer que tudo é fixo, até, geralmente, eterno. O capitalismo é eterno. O que é o capitalismo? É isso. Não fala muito de exploração, é só a questão da distribuição. Já fiz um vídeo lá no YouTube sobre a diferença entre economia política, que Marx vai criticar, o subtítulo do Capital, e a economia a partir de Albert Marshall, que é o que forma aí futuros ministros da Fazenda de centro-esquerda e de direita no Brasil. Não, a economia é isso. Queremos abrir nesse contexto de coronavírus, porque o capitalismo é isso. E o capitalismo vai ser sempre assim. E nunca vai acabar. Essa é a visão, senso comum da ideologia dominante metafísica. A maçã é uma maçã. Ora, aí eu só posso lembrar mesmo daquele trecho da letra do Caetano sobre Marighella. E prestando atenção no que não estava à vista, assim nasce um comunista. Mas existe um outro ponto de vista filosófico, que será muito frutífero, vai alimentar bastante a ciência. O que não está à vista em relação à maçã? Pense um pouquinho. Uma análise metafísica, eu vejo a forma da maçã, o sabor, a cor e comparo. Ora, na perspectiva dialética, no ponto de vista dialético, nós consideramos a história e a evolução da maçã. A maçã nem sempre foi isso daqui. Aliás, ela nem era assim quando eu comecei a gravar. Ela estava mais inteira, eu comi, dei umas mordidas. Há uma história, uma evolução. Portanto, as coisas, eu detesto dizer coisas, fica muito um terreno abstrato. Vejam o limite da linguagem, dos idiomas, mesmo falta de melhor palavra ou definição. As coisas, os objetos, os seres, tudo, os sistemas, estão em movimento, ou possuem um movimento, ou são este movimento. Usem o tempo verbal que quiserem. Se são, seria toda uma ontologia do ser em movimento. Ontologia, isto é, uma teoria do ser em movimento. O fato é que, enquanto a metafísica requer que nós encaremos tudo, o mundo, como visão de mundo, as pessoas, os sistemas, a política, econômica, a sociedade, etc, os objetos físicos, como fixos, enquanto isso, a lei fundamental, constitutiva, primeira, primordial, elementar, basilar da dialética é o movimento.
Só aí eu já expus um caráter fundamental da diferença entre direita e esquerda, entre esquerda e direita. Enquanto que a direita quer conservar, conservadorismo, a esquerda sabe das transformações, repara as transformações, quer justamente trazer à tona as contradições que existem neste movimento dialético, com forças opostas que operam no interior deste movimento, e quer transformar, sabe, deste movimento e está em movimento revolucionário. Então, que movimento é este? É um movimento que exibe uma gênese, um desenvolvimento, consolidação e um fim, uma crise. O Capital de Marx é ele às avessas com esse objeto, de maneira científica, em relação a este movimento do Capital. E é uma obra inconclusa, porque, embora ele tenha escrito enquanto o Capital já estava bem desenvolvido e se consolidando e consolidado, ele morreu. A sociedade burguesa, também é outro objeto do qual ele se depara, que faz parte em que o Capital faz parte, ainda não tinha acabado. Então é inconcluso, obviamente. É um trabalho científico inconcluso. Estão me perguntando aqui por que eu não estou mais no Face. Sumi, fui bloqueado lá. Então, gênese, desenvolvimento, consolidação e fim ou crise. E Marx soube elaborar tudo isso, não como profeta, mas analisando de uma maneira precisa. Então, aquela maçã que eu mostrei para vocês, vermelha, bonita, madura, ela não foi sempre assim. Ela era uma maçã verde. Antes de ser uma maçã verde, ela era uma flor. Antes de ser uma flor, ela era um botão. Anteriormente, ela constituía a macieira. Não é isso? A dialética fez isso. Só que não fica só até aí. Ela tem uma história, ela tem um desenvolvimento, uma evolução. Ela está no meu organismo, ou ela vai apodrecer, ou se decompor, ela está no meu organismo vai digerir isso, a todo um processo muito complexo, simples e complexo ao mesmo tempo. Não é? Comunistas, socialistas, intelectuais, revolucionários, procuram reparar nisso. Mudou. O capitalismo, vamos chamar assim, mudou muito. Ele tem várias etapas. Ele tem a sua etapa industrial, ele tinha a sua etapa mercantil. Ele mais nas últimas décadas, ao que passou a se chamar jornalisticamente de neoliberalismo, toda a questão de um mercado autorregulado, menos intervenção do Estado, qualquer coisa assim, Fordismo, Toyotismo, etc, etc, etc. Nós sabemos que o capital é apenas duas coisas: comando, ou seja, seu trabalho, e obediência, resposta a um trabalho que gera valor. Isso aí sempre foi. Agora, ele tem mutações, mesmo entre uma das contradições mais caras ao marxismo, que é a contradição entre as forças produtivas que a classe trabalhadora detém e as relações de produção. Essa é uma contradição que pode levar a revoluções. Isso vai mudando. Tudo isso é bastante simples, assim, elementar, básico. Há toda uma discussão dentro do próprio marxismo em relação ao que seria o mecanicismo da própria revolução, dos próprios processos históricos e a atuação do homem. Veja, eu posso pegar essa semente e plantar mais maçãs e tal. Há uma atuação do homem em relação à natureza, da qual ele faz parte, mas há também um processo que não deixa de ter alguma porcentagem, eu não vou polemizar nada aqui, mecânica, a respeito do próprio modo econômico e tal. Não que Marx e Engels tenham sido deterministas. O determinismo, bom, tem uma carta do Engels para um tal de Bloch, em que ele diz: quem assume que o fator econômico é o único determinante não entendeu nada de Marx. Isso não era simplesmente determinista
econômico, não era simplesmente, portanto, economicista, nem muito menos politicista. Ele vai execrar o Bakunin, vai falar, o Bakunin não viu o fator econômico como determinante, é pura retórica o anarquismo, ainda hoje. E são limitados para ver a questão econômica. Então, não, e também não é um fatoralista, não. Ele vê o todo da base, da superestrutura e da infraestrutura. Mas é isso. Essas são conversas que a gente pode ter depois e que eu tenho nos meus cursos e grupos de estudo e aulas. Aqui é apenas uma pílula em relação à dicotomia metafísica e dialética. Há uma ontologia do ser. O ser em movimento, ou o objeto em movimento, com suas contradições, mas com um desenvolvimento, imagine-se. Um processo muito complexo, simples e complexo ao mesmo tempo. Não é? Comunistas, socialistas, intelectuais, revolucionários, procuram reparar nisso. Só para terminar esta introduçãozinha a respeito de dialética metafísica, e há autores marxianos ou não, marxistas ou não, que acham uma imensa tolice essa contraposição, embora ela já estivesse lá nos autores clássicos, dá para ver que ela é explícita, né? Mas há um aspecto, quem é revolucionário, socialista e comunista e de esquerda, sobretudo de esquerda raiz, revolucionário, precisa se atentar. Eu só queria terminar com isso. Ficou claro na minha exposição que a dialética é mais profunda, ela vai mais fundo, ela é mais profunda do que a visão metafísica limitada. Quem é materialista, e aí uma outra contraposição, materialismo e idealismo, que eu não vou me aprofundar, só entre parênteses. Isso fica para outro momento. Basicamente, o materialismo nota que algo antecede as ideias. Isso vai dar na superestrutura do Marx, a base, a infraestrutura e a superestrutura, que é central. E o Gramsci depois vai ter a sua própria versão. Então. Sem a sua própria versão, sobretudo a respeito da superestrutura política. Ele vai dividir política institucional, etc., e política da sociedade civil. Mas o materialista sabe que algo forma e mantém as ideias. As classes, as condições materiais, a classe em que o sujeito está inserido, o modo econômico em que ele está inserido. Enquanto que para o idealista é o oposto, é a ideia que forma a situação. Isso é uma mentira, né? Um exemplo simples é para um sujeito que tinha um jatinho, um helicóptero, pegar um metrô ou ônibus, vai ser degradante. Mas por que é degradante? Porque ele pensa em relação... Não, porque ele teve uma condição. Sobretudo no horário do rush. Enquanto que para aquele que era miserável e não tinha nem essa oportunidade e acaba tendo, pode ser até um luxo. Por causa da sua condição. Não há determinismo nisso, é uma relação dialética. Forma e mantém. Forma e mantém. Embora, obviamente, a base seja geralmente mais determinante. Quem é materialista e quem é dialético, eu gostaria de terminar com isso, vai ainda mais fundo disso tudo que eu falei em relação à dialética. Para mudar o mundo, para transformar o mundo, é preciso se perguntar como é que essa maçã chegou nas minhas mãos. Porque nós vivemos num mundo do senso comum com a ideologia dominante, que tudo está explicado, tudo já está aqui, não tem a sua história, não tem a sua gênese, o seu desenvolvimento, a sua consolidação, e sua crise e o seu fim. Como a maçã chegou nas minhas mãos? Sim, nós vamos, compramos no supermercado. Como chegou ali no supermercado? Sim, o funcionário pôs. Não, mas há uma empresa que traz no caminhão e fornece, é a agricultura familiar, são os camponeses, agriculturas, é o agrotóxico, é uma empresa. Nós estamos num sistema
interdependente, interconectado, completamente complexo, simples de entender, mas complexo. Vejam a quantidade de relações sociais. O socialismo, o comunismo, o materialismo histórico, a dialética, são um trabalho de desalienação. Esse material que é madeira, como é que foi posto aqui? Bom, eu sei, mas como é que foi achado, foi comprado, foi vendido? Como é que foi feita essa cadeira? Como foi confeccionado esses livros? A editora sustentável, não é? É uma grande indústria. Que tipo de trabalho que é feito? Minha nossa senhora. Capital, daí você reflete em relação ao capitalismo e as relações sociais, as lutas de classes, as ideias, o modo econômico que nos circunda, a sua relação com isso, quer dizer, mesmo Marx já dizia que a sua obra é uma elevação em relação do abstrato para o concreto. Você sai de uma relação abstrata alienada, muitas vezes alienada ou não, mas abstrata em relação a sentar a bunda na cadeira, em relação à sua relação com os objetos, com a sua vida pessoal, coletiva, com as coisas, com tudo, com as pessoas. Você acaba tendo esse caráter sucessivo em relação para poder transformar, para poder ter uma crítica e poder transformar. É um trabalho profundo mesmo, de desalienação. Isso precisa ficar bem claro, mas isso é bem básico, gente. Isso é o básico de uma formação política socialista comunista. Mas é um pontapé fundamental. Esse papo não acaba aqui, viu? Não inciso aqui. Mas é bom para começar a notar o todo. Ser revolucionário é notar o todo, querer conhecer o todo, a mente e suas particularidades, interligações que estão nesse todo, que formam e mantêm este todo, enquanto este todo forma e mantém essas particularidades. E querer adquirir uma crítica, adquirir possibilidades, proponentes, alternativas, por exemplo, socialização da propriedade privada dos meios de produção, democracia direta, popular, de massas, comunismo de conselhos, uma ordem global de consensos e autoconsensos e autogestões, um modo econômico socialista, e transformar este todo. Não pode apenas ver o particular, não, tem o todo, sem o qual não haveria esse particular. Ser revolucionário. Notar, conhecer bastante, adquirir uma crítica e propor. E mudar, e transformar com teoria e prática essa sociedade burguesa. Ou melhor, essa sociabilidade burguesa, várias sociedades dentro dessa sociabilidade. Transformar essa sociabilidade que antes era feudal, agora é burguesa, para outro tipo de sociabilidade. Transformar radicalmente, estruturalmente este todo.